Ora, então, boa tarde. Voltamos então bem atrasados para aqui a nossa parte da tarde. Um prazer apresentar a Mariana Pinto dos Santos, que se licenciou em História de Arte em 1999 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, e de onde tirou também o mestrado em 2004, com uma tese sobre Inês de Sousa, que depois foi publicada pela Alcide em 2007. E é investigadora integrada do Instituto de História da Arte também nesta universidade. Em 2015 doutorou-se na Faculdade de Belas Artes de, não sei se diz bem em catalão, Universidade de Barcelona, com a tese Inventários, Narrativas, Fragmentos e Pertinência da Historiografia da Arte. É também uma das pessoas que estuda ativamente e colabora na edição crítica da obra de Almada Negreiros, tendo feito a exposição, realizado a exposição no Gulbenkian deste ano, Uma Maneira de Ser Moderno. Pronto, tem a palavra a Mariana, que nos falará sobre o futurismo de Almada Negreiros, claro, uma peça do quadro da modernidade. Muito obrigada ao Ricardo Marques por este convite. Começo já por justificar um pouco o título. Eu estava um pouco insatisfeita com este título, mas acabei por não arranjar nenhum alternativo. Justifico à luz dos trabalhos que tenho vindo a desenvolver nos últimos anos, no sentido de contribuir para repensar o conceito de modernismo e de modernidade a partir não de uma narrativa que procura definir, caracterizar, ajuizar as práticas artísticas a partir de modelos considerados corretos, entre aspas, ou avançados, em relação aos quais tudo quanto seja produzido perifericamente é considerado atrasado, entre aspas, ou é considerado menor, ou aquém do entendimento certo do que devia ser o moderno ou a vanguarda. Ou seja, parte de um conceito de modernismo e de vanguarda plurais, ou um conceito plural de modernismo e vanguarda, que corresponde a respostas diversificadas a um desejo comum nas práticas artísticas da primeira metade do século. Esse desejo era o desejo de fazer o novo. Nesse sentido, é útil pensar, como alguns autores fazem, a modernidade enquanto uma concepção de tempo histórico, que era considerado um tempo histórico evolutivo, progressivo, linear, e a ideia de que a modernidade é uma consciência de si mesmo como fazendo parte da história, desse tempo histórico. A vanguarda está dentro desta noção de modernidade, partilha da concepção de tempo histórico da modernidade e quer instaurar o novo através de um choque, de uma ruptura. Portanto, este conceito alargado, plural de modernismo e de modernidade tem sido pensado por vários historiadores de arte, filósofos, e enquadram perfeitamente nessa forma de pensar e de abrir estes conceitos e de os complexificar. E um deles vou citar já de seguida, o filósofo britânico Peter Osborne, que diz que a temporalidade da vanguarda é a negação do presente em nome de um futuro. Portanto, a vanguarda, fazendo parte da modernidade e partilhando com ela esta concepção de tempo histórico, tem, no entanto, uma ação específica e nega o presente em função de um futuro específico. A ação da vanguarda sobre o presente é em nome de futuros específicos. Quando Almada abraça o futurismo, escrevendo os 4 importantes manifestos de vanguarda no Portugal dos anos 1910, é na ação sobre o presente, precisamente, que centra a sua atividade artística. Essa ação não passa pela produção intensiva de uma obra plástica visual. Passa antes, sobretudo, pela escrita performativa, no sentido em que as palavras escritas são em si mesma a ação que anunciam, e para vincar essa ação e intensificá-la ao recurso a determinados arranjos tipográficos que determinam o modo como são lidas, ou há um uso inabitual da pontuação, ou há até mesmo a ausência da pontuação, como no conto Saltimbancos, Contrastes Simultâneos de 1916, que é um conto
primordialmente visual e pictórico. Portanto, através destes recursos tipográficos e da falta de pontuação, ele consegue mais facilmente misturar a ideia das artes plásticas com a escrita, com a literatura. Ou o uso exclusivo de maiúsculas, como o grito contínuo pontuado pela mão tipográfica em posição revólver, atirando sobre um visado, como acontece no Manifesto Anti-Dantas, de 1916. E manifesto este que também tem uma capa que funciona com uma eficácia tipográfica de um cartaz com o seu papel cinzento e letras a vermelho escuro, cuja composição gráfica faz com que a leitura seja imediata, atua como se fosse um panfleto publicitário. Na utilização consciente da tipografia está subjacente a ideia de que o meio intensifica indubitavelmente a mensagem e cada página destes textos funciona não só como veículo do texto, mas também como imagem. Portanto, falando da ação então do Almada Negreiros, que passa por esta escrita performativa que acabo de enunciar, passa ao segundo ponto, que é desta ação de Almada, que passa também, além da escrita performativa, pela provocação e pelo escândalo público, com ações espontâneas ou planeadas nos cafés, sobretudo na Brasileira do Chiado, onde consta que Almada entrava saltando por cima das mesas, ou, por exemplo, indo pela rua passeando o seu cão da altura, que era um galgo pintado todo de verde, como contou Sara Afonso muito mais tarde, ou interpelando os transeuntes na rua. Sara Afonso conta também mais tarde como tinha medo de Almada e de Santa Rita, que pareciam dois loucos, e que Santa Rita lhe deitava a língua de fora quando passava por ela, etc. Há também um relato, se não me engano, de Jorge Barradas, que conta como Almada e Santa Rita se sentaram face a face, todos vestidos de verde, com a cabeça rapada, fitando-se durante muito tempo, sem dizer palavra, com os queixos apoiados nas mãos. E também, nesta ação provocativa, e também na procura de projetos coletivos como a revista Orfeu, e nas ações combinadas com Guilherme de Santa Rita, como a Conferência Futurista apresentada no Teatro República, em Lisboa. Ainda com os bailados que coreografa e dança com jovens da aristocracia lisboeta, para os quais concebe também os figurinos e dança ele próprio também nesses bailados. Portanto, há uma série de projetos coletivos que não devem, no entanto, ser vistos como a tentativa de constituição de um grupo, coisa que Almada rejeita terminantemente, e rejeita nesta altura e rejeitará mais tarde, quando olha retrospectivamente para este momento, tal como, aliás, Amadeu também rejeitava. E há um momento em que Amadeu chega mesmo a mandar uma nota para o jornal A Ideia Nacional para corrigir, ainda não conhece, em 1916, ainda não conhece pessoalmente Almada Negreiros. A Almada tinha anunciado uma série de exposições de um grupo simultaneísta em torno de Robert Delaunay, que se incluía a si próprio, incluía o Amadeu, incluía Eduardo Viana, e que iriam andar pela Europa fora, e Amadeu pede ao Sr. Almada Negreiros da Ideia Nacional para corrigir que não se tratava de nenhum grupo, tratavam-se de vários artistas, cada um com a sua expressão individual. Portanto, é uma coisa comum a estes artistas desta altura, de rejeitarem a ideia de grupo. Não rejeitam, no entanto, e pelo contrário, no caso do Almada, o desejo é imenso, de colaboração para a elaboração de uma ação total que provocasse um verdadeiro abalo sobre o tempo presente. E, finalmente, a ação artística de Almada passa pela tentativa de fazer publicações também coletivas. Uma das mais importantes formas de intervenção artística na vanguarda do início do século foi a criação de publicações periódicas que podiam facilmente circular. Almada esteve envolvido de forma intensa na revista Orfeu, pressionando para que a revista não fosse apenas literária, mas se abrisse à participação de artistas, e Santa Rita vai colaborar no número 2, e estava prevista a colaboração de Amadeu para o número 3, que não chega a ser publicado, e criou com Santa Rita a publicação Portugal Futurista, logo que foi uma revista logo apreendida pela polícia, como se sabe.
Portugal Futurista tinha a ambição de ser uma revista europeia, publicando em forma de manifesto vários textos, tanto de portugueses como de italianos e franceses, numa afirmação vanguardista transnacional à semelhança de congêneres de vários outros países. Entre outros elementos de provocação, a revista chocava pela sexualidade explícita no poema de Almada, Mima Fatacha, Sinfonia Cosmopolita ou Apologia do Triângulo Feminino, a sexualidade explícita também no conto Saltimbancos, Contrastes Simultâneos, ou no Manifesto da Luxúria, Manifesto Futurista da Luxúria de Valentin de Saint-Point. E falando nesta ideia de colaboração artística, que é também a marca da ação de vanguarda de Almada, vale a pena debruçarmos no contexto da publicação do conto futurista K4 Quadrado Azul, que resultaria de uma troca colaborativa intensa com Amadeu de Sousa Cardoso. Almada é um ativo promotor da exposição da Liga Naval de Amadeu em 1916, uma exposição que tinha viajado do Porto para Lisboa e que foi recentemente refeita, também no Porto e em Lisboa. E escreve um manifesto promovendo essa exposição, dedica um poema que também faz publicar nesta mesma altura, o poema Litoral, e durante o tempo que Amadeu passa em Lisboa, por causa desta exposição, está regularmente com ele. Sabemos pelas agendas do Amadeu que há vários jantares pagos por Amadeu entre os dois no restaurante Tavares. Está tudo anotado nas agendas de Amadeu. E sabemos também, por correspondência que chegou até hoje entre os dois, que o K4 é impresso em janeiro de 1917 no Porto, sob a supervisão de Amadeu. Almada estava no hospital a recuperar de uma intervenção cirúrgica segundo a carta que envia a Amadeu, e portanto não pode estar presente durante a impressão do conto, mas escreve depositando toda a confiança em Amadeu para prosseguir com os trabalhos. Não sabemos, e é um pormenor que entretanto liguei a um relato que a Sara Afonso faz nas conversas com Sara Afonso, já nos anos 80, e portanto temos que ter sempre muito cuidado ao ler a Sara Afonso nos anos 80, porque a memória trai e porque obviamente é a perspectiva dela sobre os acontecimentos. No entanto, ela fala de como por esta altura não só o K4, este título e a troca de correspondência em torno disto, tinha despertado forte suspeição na polícia, porque parecia um código, K4 parecia um código entre espiões. Estamos também numa altura em que a Sónia Delaunay, que era muito próxima destes artistas portugueses, é acusada de espionagem porque os quadros que deixava a secar ao ar livre, esta história é conhecida, não é? Os quadros que ela deixava a secar ao ar livre em Vila do Conde, onde residia, foram tomados como sinais para os submarinos alemães que passavam ao largo. Portanto, ela chega a ser presa e depois acaba por sair de Portugal. Portanto, K4, este título também teria provocado suspeita, e Almada é espancado e fica como morto pela milícia A Formiga Branca, que era uma milícia de Afonso Costa, à vinda de uma viagem do Porto. Portanto, eu não sei se este momento hoje de hospitalização do Almada não terá sido por causa dessa ida ao Porto. Talvez ele tenha ido ao Porto tratar de assuntos relacionados com a publicação do K4 e à chegada, no meio destas suspeitas todas, e também possivelmente porque o irmão estava ligado à monarquia do Norte e era militar, possivelmente nessa altura ele terá sido atacado por esta milícia republicana. Voltando ao K4, a publicação, o que esta correspondência e estes dados indicam é que a publicação é combinada durante o mês de dezembro, durante o mês intenso da exposição de Amadeu em Lisboa, provavelmente é financiada pelo próprio Amadeu e sai finalmente na edição conhecida com os quadrados azuis recortados e colados na capa e contracapa. No seu interior inclui um folheto publicitário a Amadeu de Sousa Cardoso, mencionando os pontos de venda das suas obras na Europa. Inclui o próprio manifesto escrito por Almada em defesa da exposição de Amadeu, tudo numa uniformização gráfica e tipográfica que indicia a vontade de afirmação artística de ambos enquanto artistas de vanguarda.
o K4 quadrado azul será ainda evocado, ainda assunto de duas pinturas de Eduardo Viana. E, finalmente, a troca de cumplicidades também se evidenciava na dedicatória que Almada escreve neste conto. Ele diz, logo no início, dedica-o a Amadeu de Sousa Cardoso, substantivo ímpar 1, o detentor da apologia masculina, o que me possui em tatuagem azul na sensibilidade, o amante preferido da luxúria e do vício, vive, gênio pintor. Ora, esta dedicatória respondia ao postal que Amadeu de Sousa Cardoso enviara a Almada em 1916, elogiando pela publicação do Manifesto Antidantas, onde tinha escrito Almada, viva, viva, substantivo ímpar 1, e ecoava ainda um quadro do próprio Amadeu de Sousa Cardoso, de cerca de 1914, com o título Par, Ímpar, 1, 2, 1. Está aqui também já enunciada, nesta ideia entre ímpar e par, a equação que estará presente ao longo da obra de Almada Negreiros, em diversos momentos, 1 mais 1 igual a 1, e que seria uma espécie de síntese do que era esta ideia de colaboração artística, ou seja, não era formar um grupo, era a ideia que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 daria sempre 1, daria sempre uma obra total, daria sem que nenhum dos colaboradores perdesse as suas características individuais. O futurismo de Almada, que se expressa nestas intervenções e tentativas de colaboração, é fruto de um caldo criativo formado em grande medida nas tertúlias da Brasileira do Chiado, entre o humor com que colaborava em jornais desde 1911 e com que participara nos salões dos humoristas, as notícias da arte, sobretudo de Paris, enviadas por José Pacheco, Mário de Sá Carneiro e Guilherme de Santa Rita, e a discussão do sensacionismo e do interseccionismo que Fernando Pessoa explorava em poesia. Mais ainda, o futurismo de Almada está diretamente ligado às propostas pictóricas dos contrastes simultâneos do casal Delaunay, tendo planeado por carta várias colaborações, nenhuma concretizada, com Sónia Delaunay, na época em que a artista vivia com o marido, Robert, no norte de Portugal, em Vila do Conde. Finalmente, a vinda a Lisboa de Serge Diaghilev e dos Ballets Russes foi também um importante marco, tendo Almada escrito um manifesto a esse propósito. Estas inter-relações serão fundamentais para a concepção de arte e do papel do artista em Almada Negreiros, tendo todas em comum o entendimento de que a invenção do novo implicava o corte com o simbólico e com o naturalismo em arte e a criação de uma realidade outra a partir dos elementos reais disponíveis. É de assinalar que para esse entendimento do novo contribui o humor dos primeiros desenhos de Almada e dos seguintes, humor e caricatura que eram já um meio de desdenhar do naturalismo. No catálogo da sua primeira exposição individual em 1913, escrevia-se já, apresentando Almada, que o humorista tem de ser um multiforme, esta é a palavra usada, multiforme, palavra que podemos adotar como caracterizadora da ideia de artista de Almada, aquele que se manifesta por inteiro, seja qual for o meio em que se expressa. A afirmação das vanguardas europeias foi acompanhada pela escrita de manifestos e é sintomático que Almada tenha escrito 4. E há 3 grandes objetivos urgentes nos manifestos que Almada redige, enfim, de uma maneira sintética. Um é a criação de um público para a arte moderna, que é também a urgência de criar um público para si próprio, porque Almada coloca-se a si mesmo no epicentro da modernidade e da vanguarda. O segundo é a afirmação da arte para o século XX enquanto experiência de modernidade, e ele diz no Manifesto de Amadeu de Sousa Cardoso: nós, os futuristas, não sabemos história, só conhecemos da vida que passa por nós. E 3, a criação de heróis modernos para substituir os heróis antigos. Amadeu é a grande descoberta do século XX, diz ele no Manifesto de Amadeu de Sousa Cardoso. Os bailados russos são a afirmação plena do século XX, diz ele também no Manifesto dos Bailados Russos, e os feitos do passado ao passado pertencem, nada implicam no presente ou no futuro. E debruçando sobre aquele que é considerado o Manifesto Futurista de Almada, o ultimátum futurista às gerações portuguesas do século XX, será um grito pronunciado no dia 14 de abril de 1917, às 17 horas, no Teatro República, seguido da leitura do Manifesto da Luxúria e do texto de Marinetti, Tourne de Claire de la Lune. O manifesto lido ao público era provocador e visava chocar e indignar o público habitual das conferências e saraus lisboetas.
Era esse público visado e Almada procura, através de insultos, despertá-lo para o século XX. Este manifesto aproxima-se do que inaugura o Futurismo em 1909, da autoria de Marinetti, na sua apologia da guerra. E glosa o congénere italiano em vários momentos, nomeadamente apontando a necessidade de acabar com o culto do passado, de fazer uma tábua rasa necessária para construir, diz Almada, a pátria portuguesa do século XX sem saudade ao fado. Almada faz a exaltação da juventude e do ódio enquanto força motriz da experiência necessária para produzir heróis modernos, desprezando os seus conterrâneos e todo o tradicionalismo, mas não deixando de proclamar valores nacionalistas e antidemocráticos ou de tratar as mulheres como fêmeas destinadas à procriação. Deve, no entanto, ter-se em conta que a violência das suas palavras faziam parte de uma mise-en-scène que incluía a forma como se apresentou em palco, vestido com o fato macaco de operário ou aviador, como diz o Fernando, que defende que é um fato de aviador, alusivo ao futurismo. O palco estava virado do avesso, isto é, estava com os bastidores à vista, e a conferência foi constantemente interrompida por Guilherme de Santa Rita, que pedia a figuras públicas que fingia estarem na plateia para intervirem, comentando depois ironicamente o seu inevitável silêncio. Há uma troca de palavras entre palco e plateia, entre Almada e Santa Rita, falsamente espontânea, segundo os vários relatos da imprensa da época. E fica claro também que a ferramenta principal do choque que se queria fazer nesta conferência era o humor, e os laivos do humor, além desta mise-en-scène e desta falsa conversa espontânea entre palco e plateia, o humor nota-se também na famosa última invectiva deste texto. O Ultimato Futurista foi publicado na revista Portugal Futurista com uma descrição mais ou menos efabulada da entrada de Almada em cena. Como a revista foi apreendida pela polícia, este manifesto não circulou e o seu impacto terá sido mais o do momento da leitura em conferência, que foi previamente publicitada, o que terá gerado, assim, alguma divulgação para a qual os ecos na imprensa também terão contribuído. O texto que lemos na Portugal Futurista não corresponderá exatamente ao que se passou no Teatro da República e pode ter até sofrido alterações para a publicação. Por exemplo, relata-se na imprensa da época que Almada gritava pontuadamente de braços abertos: "Sejamos europeus", que é uma frase que não ocorre nestes termos no texto publicado. O título tem de imediato uma particularidade. Apesar de o considerarmos um manifesto, ele chama-se Ultimátum, tal como o de Álvaro de Campos, publicado também na Portugal Futurista, remetendo para os eventos políticos não muito distantes que tinham acabado por levar à queda da monarquia. O Ultimátum britânico de 1890, que exigia que Portugal abdicasse de imediato das reivindicações que fizera no mapa cor-de-rosa, isto é, a tomada para si, invocando razões históricas, de toda a área de Angola e Moçambique, costa a costa. O governo português, humilhado, é obrigado a recuar perante o Ultimátum de 1890. Inicia-se nessa altura, então, a ocupação efetiva das terras que consegue ainda manter em sua posse, para evitar situações futuras semelhantes. É assim que se inicia a política de colonização efetiva que será continuada no Estado Novo. A escolha da palavra ultimátum tinha, por isso, conotações políticas muito específicas que qualquer pessoa no público reconheceria. Também Almada humilhava os seus contemporâneos propositadamente, caricaturizando-os e fazendo o papel, por assim dizer, de Reino Unido. Não era nenhuma razão histórica ou passadista que poderia valorizar a arte e a literatura portuguesa, era a sua capacidade de intervir, de agir e de alterar no presente. Aparentemente, e passo a outro episódio que também gostaria de salientar, aparentemente é só em 1960 que a Almada conta pela primeira vez a história de um pacto futurista entre ele, Amadeu e Santa Rita que teria sido firmado por esta altura. Teriam firmado esse pacto em 1918, diz ele a determinado momento, no Museu de Arte Antiga, frente ao Estiómo e aos painéis de São Vicente, rapando o cabelo e as sobrancelhas em sinal de compromisso para com a pintura antiga.
Não se sabe se é verdade ou mitificação, mas este gesto real ou imaginário corresponde ao desejo de se colocar aos companheiros do modernismo num grau zero radical da história da arte. Corresponde a um renascer, sem pelos, frente aos primitivos, cujo saber intemporal querem conseguir absorver sem contaminação dos séculos de conhecimentos que vieram de entre meio e que tomam por iníquos. A ter tido lugar, é difícil que este pacto tenha sido feito em 1918, como conta Almada, mas sim é mais provável que tenha sido no final de 1916, no momento da exposição de Amadeu na Liga Naval e do intenso fervilhar da colaboração entre ele e Almada. Mas já o Manifesto do Futurismo de Marinetti relatava um momento de purificação, de renascimento, depois de um mergulho em detritos industriais, surgindo dessa espécie de líquido amniótico do futuro, um homem novo, futurista, apologista da velocidade, do progresso técnico, da guerra como meio de fazer tábua rasa do passado. Foi já dito num famoso texto da História Crítica da Arte, escrito por Rosalind Krauss, que a originalidade da vanguarda tem muito mais a ver com o regresso à origem do que com uma necessidade de fazer obras originais. Pelo contrário, a repetição e a cópia são, na verdade, o que domina na arte do século XX. A este desejo de regresso à origem estão associados, em várias correntes da vanguarda, o interesse e o estudo pelo primitivismo, a procura de lugares isentos de contaminação pela tradição da cultura ocidental, quer no interior, no inconsciente, quer na infância, quer no outro, seja em povos distantes, cronológica ou geograficamente. Este primitivismo e esta originalidade, neste sentido de voltar à origem, têm várias declinações, que incluem a recuperação da arte popular, a invenção de tradições, os nacionalismos europeus, mais uma vez complexificando e diversificando o que constitui a modernidade e seus vários modernismos. É neste quadro que surge aquilo que eu, hoje em dia, tendo a ver como, se calhar, um quinto manifesto de Almada Negreiros, enfim, e permitam chamá-lo assim, que é a Conferência à Invenção do Dia Claro. Curiosamente, ele foi, quando organizámos a obra literária de Almada Negreiros, quando organizámos o volume das conferências e manifestos do Almada, incluímos a Conferência à Invenção do Dia Claro, por se tratar de uma conferência nesse volume e não na poesia, como era habitualmente incluída. Trata-se também de um poema, é certo. Mas neste momento, além de conferência, eu vejo-o realmente como um manifesto pela ingenuidade e, portanto, mais sentido faz ainda nesse volume onde foi incluída na edição da Assíria Albino. Este, portanto, é um texto híbrido, entre a prosa e o poema, onde Almada recusa a erudição dos livros, proclama a inutilidade da acumulação de saber e cultura ao longo de séculos, e onde o momento presente, a modernidade, é visto como aquele que não terá mais saberes para acumular e terá de aprender a olhar de novo, sem imitar o antigo, a inventar de novo as palavras e o olhar, o dia claro. O livro representa, com a evocação de experiências de criança, a omnipresença do pronome pessoal eu e o chamamento da mãe, um mergulho na infância. Ou seja, o livro com a evocação de experiências de criança, com a omnipresença do pronome pessoal eu e o chamamento da mãe, representa um mergulho na infância própria e individual e na infância da humanidade, numa viagem universal, segundo as palavras de Almada, para a claridade que se apresenta assim muito divergente do mergulho descrito por Marinetti nos desperdícios industriais, para de lá surgir o homem-máquina futurista. De facto, o futurismo de Almada Negreiros, do ponto de vista plástico, nestes anos, possui características que têm mais a ver com a alegria juvenil, com o brincar, do que com a exaltação da tecnologia, como se vê nos trabalhos que desenvolveu numa esfera privada, pontualmente trazidos a público, em que coreografou, desenhou e dançou os bailados conhecidos, fez revistas manuscritas e uma série de desenhos e contos que ecoam o caldo de contrastes simultâneos de futurismo e interseccionismo de que é feita a formação artística da Almada. A Conferência à Invenção do Dia Claro reformula, assim, a modernidade como ingenuidade voluntária.
O novo é definido pela reinvenção das palavras e do olhar, numa experiência do presente que se deverá assemelhar à da criança perante o mundo. Está em causa a dualidade particular universal, sendo o olhar individual sempre único. Mas, se esse olhar for ingênuo, sem saberes acumulados, passa a ser capaz da universalidade da experiência do contacto primeiro com a descoberta e com o conhecimento. Está aqui proposto um desenvolvimento do grau zero que tinha sido proclamado pelo futurismo. A ideia de ingenuidade permite alargar a possibilidade da experiência do novo a tudo, inclusivamente ao antigo, pois tudo é suscetível de ser olhado como se fosse a primeira vez. Só no olhar particular pode o artista perseguir a originalidade exigida pela temporalidade do moderno. E diga-se à parte que a figura do Arlequim, personagem da comédia dell'arte que conjuga o trágico cómico e o acrobata, e presença assídua dos textos e desenhos de Almada, é por ele eleita como a imagem síntese do artista que esta atitude de admiração, alegria e melancolia para com o mundo exige, e estando o artista e a figura, na figura de Arlequim simultaneamente apartado do mundo e pertencente ao mundo. É de assinalar que a invenção do Dia Claro é escrita e publicada depois da morte de Amadeu Santa Rita e 2 anos antes de Mário de Sá Carneiro, ou seja, daqueles com quem queria intervir coletivamente. E é escrita também depois da passagem de Almada por Paris, onde reside durante ano e meio. No entanto, em 1919, quando Almada vai para Paris, vai encontrar uma cidade muito diferente da que os relatos traziam antes da Grande Guerra. Para alguém que tinha focado a sua intervenção artística na ação, através da provocação pública, editorial e performativa, através da procura do trabalho em colaboração e não na obra material individual, Paris seria um local muito inóspito no pós-guerra. Passará momentos de grande aflição económica e acaba por regressar a Portugal. E nessa altura vai-se refugiar numa ideia de que é o particular de cada um que pode permitir a universalidade. E é nesse contexto que escreve a invenção do Dia Claro. A equação 1 mais 1 igual a 1 passa então a referir também a situação geográfica no mundo. Cada artista deve criar a partir do seu lugar do mundo para que a sua voz seja universal. O nacionalismo de Almada deve ser entendido por este prisma, segundo creio. Este mecanismo não é distinto dos nacionalismos presentes nas realidades artísticas de outros países, tanto em setores mais vanguardistas como noutros mais conservadores, e está estritamente ligado aos primitivismos que tanto promoveram a aprendizagem com a arte negra como o olhar sobre as raízes locais e sobre a cultura ancestral vernacular. Em 1926, na sua conferência com o título Modernismo, diz: a arte tem uma política, uma pátria, e o seu sentido universal existe intimamente ligado a cada país e a cada terra. A ingenuidade voluntária de Almada vai sendo consolidada noutros momentos. No prefácio ao livro de qualquer poeta de 1942, em que assina Reaver a Inocência, ex libris de José de Almada Negreiros, pintor, nesse prefácio faz o repto à desaprendizagem e ao sonho, dizendo: no sonho atingimos o que ainda não somos. Mas é na conferência de 1936, Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza Saloia, que Almada deixa claro, recorrendo à etimologia da palavra, do que se trata quando fala de ingenuidade. Ingênuo, proveniente do latim ingenus, significaria, segundo conta, nascido livre. No direito romano, o ingênus distinguia-se dos que nasciam escravos. Este primitivo significado reveste-se particular importância para Almada na medida em que clarifica o seu uso da palavra. Ingenuidade é para ele liberdade de olhar o mundo sem preconceitos, uma liberdade a ser voluntariamente conquistada. Mas, segundo diz nesta conferência, é a própria luz de toda a nossa resistência moral. Ora, esta conferência ganha especial importância sabendo o contexto em que foi proferida. Ela foi proferida em 1936, no âmbito de uma exposição que era a Exposição dos Artistas Modernos Independentes, em que participava Almada, António Pedro, Sara Afonso, Mária Eloy, Ayn Semke, Vieira da Silva e Arpad Zen, entre outros,
E era uma exposição que se cria de reação às exposições que então o Estado Novo, através do SPN, com António Ferro à frente, começava a organizar. Portanto, a primeira exposição de arte moderna do SPN é em 1935, e a Almada nessa recusa participar, e também recusa participar na de 36, abrindo com este conjunto de artistas uma exposição alternativa na Casa Quintão, uma semana antes de abrir a oficial. Portanto, é uma exposição que procura dizer que estes artistas é que são os modernos independentes, que não estão com as exposições organizadas pelo SPN, e proclamar a ideia de ingenuidade voluntária como o ingênuo nascido livre, e com a ingenuidade sendo a própria luz de toda a resistência moral, é particularmente significativo, sabendo que o contexto é este. Na mesma exposição, o António Pedro também fará uma leitura do Manifesto Dimensionista, e haverá outros momentos de intervenção de outros artistas. Nestes anos 30 há uma intervenção continuada de Almada neste sentido, que começa com um ajuste de contas com o futurismo, em 1932, quando Almada, que recém-chegado de Espanha, aliás, reage à vinda de Marinetti a Lisboa, com o texto Um Ponto no I do Futurismo, publicado no Diário de Lisboa. Nesse texto, repudia violentamente a academização a que se entregara o autor do primeiro manifesto do futurismo e a instrumentalização a que se presta, feita por António Ferro, que o acolhe recebendo com Júlio Dantas na comitiva. Termina o artigo com sarcasmo e ironia, desejando a Marinetti, e passo a citar, uma feliz viagem de regresso à sua grande pátria, onde o espera o seu lugar bem merecido de académico do fascio italiano. Fim da citação. Esta acusação manifesta a repulsa pela oficialização fascista de uma arte que Almada entendera ser uma ruptura com sistemas instituídos. No texto Encorajamento à Juventude Portuguesa para o Cinema e para o Teatro, publicado em 1935 no número 2 da revista Sudoeste, que Almada funda e que tem apenas 3 números, também é uma revista efêmera, comenta novamente a passagem pela Sociedade Nacional de Belas Artes do futurista italiano, de Marinetti, anos antes, e comenta a afirmação depreciativa que diz ter ouvido dele, ter escutado, de que Marinetti teria dito que a arte é um assunto meramente individual. Almada contrapõe que é artista, é criador, quem consegue ser simultaneamente individual e social, resultado do seu mérito pessoal e da sociedade em que vive. É quando o individual floresce em sociedade que o artista melhor serve o social. E acrescenta: fora disto há apenas sistemas e programas que servem apenas para conduzir e jamais para criar. Finalmente, refira-se que no seu trabalho com a etimologia das palavras, que se intensifica também ao longo dos anos 30, Almada refere na Conferência Arte e Artistas de 1933 que arcaico quer dizer antigo, mas etimologicamente quer dizer chegar primeiro. E afirma que os futuristas teriam sido os arcaicos do início do século XX. Nesta fusão arcaico-primevo, ou primitivo, Almada resolve o futurismo em função da sua teoria da ingenuidade voluntária. E, portanto, reformula, ao longo destes textos que vai publicando nos anos 30, reformula o seu percurso artístico como um caminho para o olhar primeiro. Prosseguirá, aliás, esse caminho depois nas suas pesquisas geométricas. Há, assim, um olhar sobre si próprio enquanto artista que se funda na ideia de vanguarda de grau zero e prolongada na ideia de ingenuidade voluntária e que está perfeitamente enquadrado na concepção de tempo histórico da modernidade enquanto tempo histórico evolutivo. Obrigada.